Olá, Oi, Bárbara. salve, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, querida. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. De nada. Então, como eu já estava falando aqui, né, a gente vai Uhum, começar já com o assunto. Só repetindo que a gente já teve essa dobradinha pré-vestibular e sobre humanas. Né, a verdade. primeira vez foi com a Juliana, né, que Uhum, falou sobre os motivadores para o desenvolvimento da nossa redação no Enem. uhum, Né? E aí a gente quis pegar a segunda parte também que o Sobre Humanas trata, né? Sobre essa questão interdisciplinar, que é o repertório sociocultural, né? Que também é muito importante. Inclusive, eu vou só fazer uma breve introdução para passar claro, um pouquinho a palavra para você, fica à é, vontade. sobre, essa, sobre essa particularidade na redação do Enem. Né? Claro que assim, se você olhar os tipos de redações de cada banca, né, Enem, Uhum, UES, CEDES, entre outras, né, até Unicamp, FUVEST, enfim, sim, os modelos, né, a cobrança na banca na questão da proposta da redação tem as suas diversificações. Por exemplo, a UERJ ela cobra um livro que a partir dele você vai desenvolver o seu tema, né? Eles dão um tema condutor, mas a partir da leitura você vai interpretar e vai construir suas argumentações. uhum, E o Enem também tem essa particularidade que é da questão do repertório sociocultural, sim, né? Uma coisa entre critérios, né, só para esclarecer o pessoal que está assistindo, né, você é avaliado na sua redação e são 5 competências que são avaliadas, né? sim. O A repertório é questão do na competência repertório, 2, né? isso, exatamente. Que Tô o estudando. repertório é na perfeito. O repertório é na competência 2, que é correspondente à abordagem do tema, né? E o tipo textual, que é o tipo dissertativo argumentativo. É importante a gente ter Uhum, isso. Agora eu vou jogar um pouco a bola para a Bárbara, para ela falar um pouco para a gente o que é o repertório sociocultural. A gente ouve tanto falar, mas a gente fica assim, o que é? uhum. Eu acho que é quase o que é, de onde vem, né? O que come, do que vive, onde Hoje no Globo vive, Repórter. não é? É mais ou menos isso. Então, hoje, aqui no pré-vestibular. E a ideia, eu acho que é a gente pensar que o repertório, né, vou começar objetivamente, depois a gente vai divagando e conversando, assim. O repertório sociocultural, se a gente pensar no repertório de um artista, é, quando a gente fala sobre um determinado gênero cinematográfico, a gente vai falar sobre um conjunto de aspectos que vão explicar ou vão dar uma característica para um determinado contexto social, né, ou para um determinado aspecto. E aí, acho que o repertório sociocultural é o que te coloca dentro da sociedade e da cultura na qual você se insere e na qual o tema que vai ser questionado no vestibular vai te ser, enfim, daqueles textos de apoio e do problema que vai ser solicitado para a sua resolução. Então, acho que dá para a gente pensar sobre o conjunto, todo o contexto da sociedade, da cultura, que ajudam no entendimento do que seria aquele texto, ou de como responder ao problema, né, questionado na redação. Então, de modo bem, assim, o que é isso, né? É esse conjunto mesmo de características de questões filosóficas, históricas, sociais, estruturais, artísticas, e aí arte nos mais variados sentidos, tá? Sei lá, artes plásticas, pintura, música, audiovisual, literatura, poesia, enfim, numa compreensão do mundo. Então é como se a gente colocasse, e eu acho que a gente vai falar muito sobre interpretação, né? Minha e sua do que seriam isso e do que a banca também interpreta sobre isso. Mas acho que uma coisa importante mencionar é que imaginemos que o repertório sociocultural seja o conjunto de coisas que você aprendeu durante toda a sua vida e durante o processo de sala de aula que te levaram até aquela prova.
e que naquele momento, sem ser uma questão objetiva, né, sem ser uma questão de múltipla escolha, você tem que dizer assim, agora tudo que você aprendeu, aplica aqui. Né? E acho que de forma bem objetiva, isso é repertório sociocultural. Depois a gente começa a falar mais sobre ele, mas acho que inicialmente é isso. E eu adorei a analogia que você fez com o repertório do artista, do cantor, né? Porque quando você faz um show, você tem uma proposta, né? Isso. Eu vou trabalhar esse show, vou fazer uma música mais lenta, ou então vou começar com uma música estourando, né? Você tem uma construção, né? E um outro comentário também que eu tenho a fazer a respeito do que você falou, né? Essa questão da compreensão do mundo, né? Ou seja, o conhecimento de mundo, ele é muito importante ser inserido na sua redação, né? E ele também serve, até complementa com o que a gente trabalhou com a Ju numa live passada, que, por exemplo, há o texto motivador, sim, né? Só que o repertório sociocultural, ele vem para extrapolar além do que o texto motivador já nos dá, né? Então, isso é um fator muito interessante justamente para enriquecer a nossa abordagem, né? Verdade. E também para trazer um pouco de subjetividade, porque assim, o meu conhecimento não é o mesmo que o seu, né? Então, aí você trabalha essa diversidade na abordagem, né? E que precisa ser explorada. Inclusive, até o enunciado da proposta fala a partir dos textos motivadores e com conhecimento adquirido durante o seu processo de formação, né? Então, isso é considerado, não é uma coisa assim aleatória, é uma coisa que foi, ou pressupõe que foi construída ao longo do tempo, que você deve ser usado. E aí você acabou falando, Bárbara, que a gente pode considerar muitas coisas como repertório sociocultural. Já avancei, então, agora... um monte nessa discussão, desculpa. Não, nada, que isso, a gente vai aprofundar. Você falou um pouquinho, agora com um pouco mais de detalhe. O que a gente pode considerar repertório sociocultural? Eu acho que dá para responder de duas formas. E aí, depois que a gente falar sobre... A gente já falou o que é, né? Falou inicialmente o que é, vamos tentar destrinchar agora o que mais poderia ser, e acho que depois a gente pode finalmente chegar no para que serve. E acho que esse repertório sociocultural, ele tem uma característica de demonstrar a interdisciplinaridade. Desde que a gente tem as bases curriculares nacionais, né? E aí estamos falando sobre reforma do ensino, então o que está vigente, né, até o momento, a gente tem uma perspectiva de formação tanto no ensino fundamental, que é a educação transversal, né, para a educação do ensino fundamental 2, sobretudo, que são os cortes transversais, e no ensino médio a gente tem a perspectiva interdisciplinar. Então, os aspectos de interdisciplinaridade acabam servindo como um exemplo, né, ou como um direcionamento de para onde a gente vai nesse repertório sociocultural. Então, dependendo do tema da redação, e é óbvio que já tem um pressuposto, né, que é sociocultural. Então, eu estou tirando e estou levando isso muito mais para áreas humanas, né, que é a minha praia, né, para coisa do vamos discutir sobre a questão da estrutura social, sobre contextualização, né, falar sobre as ideias-chaves, falar sobre conjuntura, sobre aspectos que são socialmente construídos e que não são naturais. Então, isso vai nos levar para, pensando em termos de disciplinas escolares, né, e de cursos pré-vestibular, sociologia, história, filosofia, arte, linguagem, né, e que vão acabar construindo, porque vão dar essa apreensão, essa capacidade de estudantes de compreender a sociedade e a cultura para, então, aplicar naquele tema de redação que tiver sido questionado. Então, acho que o primeiro ponto é que o que pode ser, em termos de disciplina, é interdisciplinar. E aí é possível que apareça biologia, é possível que entre também a questão da geografia. Eu esqueci de mencionar a geografia, então, na verdade, foi um erro meu. A geografia está junto na questão da humanas. Mas era para colocar que biologia, química, física podem entrar, por exemplo, num tema que questione sobre o desafio do movimento anti-vacinação, por exemplo.
né? E aí você tem você pode trazer uma percepção social sobre isso, de como esses grupos anti-vacinação vão crescendo, no que eles se baseiam, quais são as apostas que eles fazem. E do outro lado, você tem um aspecto biológico-químico para explicar para que serve uma vacina e tudo mais. Então, o repertório é o que você aprendeu, né? E acho que isso tem a ver mesmo com o ensino-aprendizado, o que você aprendeu até ali que vai te ajudar a produzir um texto sobre um determinado tema. Nesse sentido, me parece muito que vem... e você falou logo no começo sobre o Enem, né, de que outras bancas têm outras características, e eu vou usar a palavra acomodação. Eu acho que o repertório sociocultural é o que acomoda a prova do Enem. Não no sentido de que seja uma prova repetitiva, não vou entrar nesse mérito, ou uma prova que tenha esse jeito de acontecer. Mas acho que o repertório sociocultural acomoda a prova do Enem. Acomoda no sentido de que você sabe que naquela prova você vai ter que levar consigo uma bagagem para responder ao problema que te é colocado na redação, né? Então, acho que esse é um ponto. E aí, como eu já tinha dito, acho que outros aspectos entram como repertório. Desde que a gente esteja falando de um conhecimento que seja geral, né, de conhecimento geral, não estou defendendo nenhum ponto de vista de obscurantismo, ao contrário. Então, teses científicas, assuntos que são conhecidos publicamente, né, cientificamente e publicamente conhecidos, arte de forma geral, que vão ajudar a gente a produzir esse tipo de conhecimento. Não sei se você, quando pensa sobre repertório sociocultural, também imagina alguma coisa assim tão ampla como eu estou imaginando. Se bem que eu vou me apegar aos teóricos, é óbvio que eu vou me apegar a eles. Mas se você tem esse olhar mais amplo também, quando a gente fala sobre repertório sociocultural. Não, sim. Eu tenho esse olhar. Realmente essa interdisciplinaridade que o tema pode ser discutido por diversas vertentes, né? Como você falou, biológica, geográfica, né? Inclusive, uma das primeiras lives que nós fizemos também com essa constituição de redação, a gente tratou um pouco, bem rapidamente, sobre o repertório sociocultural, assim, o que eu trabalhando em cima de um tema, né? Que foi até a respeito da sociedade idosa e tal. E aí teve as seleções de um repertório sociocultural, né, justamente para isso. Então você teve uma explicação geográfica, teve um recurso artístico através de um filme, teve uma outra explicação, um Estatuto do Idoso, por exemplo. Um aspecto legal, né? Então, assim, você tem realmente um leque variado, né? Então, assim, isso responde um pouco o que pode ser. Então, assim, um filme que você assiste no Netflix, você acha o Netflix é só para entretenimento. Não, de repente, a partir daquilo que você está consumindo, por mais que seja entretenimento, você vai adquirir, porque você vai lembrar de alguma coisa, assistir e tal. De repente, você tem uma temática, né? Por exemplo, esse final de semana eu assisti com Amor Simon. De repente, você entra numa temática que trata sobre questões LGBTs. Sim. Né? E aí você, poxa, eu vou usar com Amor Simon. Como é que eu posso usar isso, né? Então, que até esse ponto aí que eu falei, como posso usar, e a gente pode até avançar um pouco, né? Então, assim, só desmiuçando um pouco mais, então, além dessa interdisciplinaridade que a Bárbara falou, gente, né? Você pode tratar aspectos filosóficos, sociológicos, históricos, geográficos, biológicos, né, artísticos, né, através de uma série, de um filme, até mesmo como você falou no início, das artes plásticas, né? É possível a gente usar uma escultura, uma pintura? Acho que uma leitura, né, de uma determinada obra de arte, uma impressão que aquilo é capaz de gerar, uma interpretação sobre um determinado período artístico, né, do que ele representou num determinado contexto histórico, acho que isso entra como uma ideia importante. E uma coisa que a gente conversa muito, Ju e eu, e quando a gente estava conversando sobre esse tema para o Sobre Humanas,
eu tendo, e ela também, eu não sei se a gente coincidiu nisso, ou se esse é um dos tópicos que fez com que a gente se aproximasse profissionalmente, inclusive, para além da questão pessoal, de que a gente costuma tratar isso como conhecimento de mundo. E aí eu acho que a gente conhece o mundo de muitas formas e através de muitas linguagens. A gente se apropria do mundo de muitas formas e cada pessoa se apropria do mundo a partir do seu lugar. E isso, para mim, é um ponto muito crucial quando a gente fala sobre repertório sociocultural / conhecimento de mundo. Que é para imaginar o seguinte, acho que existe uma certa ansiedade de que algumas pessoas vão achar de que é necessário conhecer tudo sobre tudo. O que a gente já sabe que não é viável, né? Não vai dar para saber sobre todos os temas, não dá para conhecer todos os autores, não dá para ler todos os livros do mundo, não dá para acompanhar todas as discussões públicas, porque a gente precisa também entender que nesse contexto sociocultural está a política e que a internet é um espaço de debate público, né, e de debate político que a gente não pode ignorar mais. É a nossa pseudo-praça, né, da Ágora. A nossa Ágora, né? Exatamente. Então, a gente tem a nossa pseudo-praça pública que nem sempre é boa, né? Às vezes ela é bem difícil. Mais num ponto de que não... E essa coisa de que talvez para algumas pessoas seja um balde de água fria, do tipo, não dá para conhecer tudo, que na verdade é a ideia de que, não dá para conhecer tudo, mas dá para conhecer através de uma perspectiva. Da perspectiva do sujeito, e aí retomando a noção de subjetividade que você colocou quando falávamos sobre no que a prova vai se inserir, né, e como a prova vai se inscrever como um processo, né, a prova de redação especificamente, como um contexto do que as pessoas têm para dizer dentro de uma prova que é objetiva, com as suas questões de múltipla escolha e todo o seu formato, mas saber que como a gente vai pensar os temas diante de si, como os sujeitos vão pensar esse tema. E aí esse propósito é um pouco para a gente entender, a meu ver, que quando você precisa pensar um tema, é também uma forma de você entender que é ok não conhecer tudo, mas como você se insere diante daquele tema. E aí pode ter o estranhamento, né, um tema que te provoca estranhamento, porque aquela não é a sua realidade e que vai te chamar a um determinado questionamento, ou a um determinado conjunto de dúvidas, né, e a maneira como você vai abordar vai ser de fora, né, como você vai olhar aquilo. A coisa do silêncio, algumas pessoas a minha cabeça tem muito receio de pensar, de se ver diante de um tema que nunca ouviu falar. E isso é uma coisa que a Ju fala muito, que eu sempre fico prestando atenção. Você está se preparando para o vestibular, se você está assistindo todas as coisas, ligado em todas as coisas, estudando coisa pra caramba, se aparece alguma coisa que você nunca ouviu falar como um tema, isso é o próprio desafio do que você tem pela frente. Porque sendo você alguém minimamente informado sobre o que está acontecendo ao redor, como é que aquele tema ou aquele aspecto te passa batido? Então o silêncio também quer dizer alguma coisa. E aí a gente tem que se apropriar desse silêncio para dialogar com ele, para fazê-lo dizer algo, né, que ele obviamente não diria. E a interpretação do texto de apoio e a própria interpretação do tema, né, ela vem da relação que você estabelece com o mundo à sua volta. Então, se eu tenho uma realidade social em que a questão do cinema, né, usando o tema do ano passado, se a questão do cinema, para mim, não é um problema, e se eu não imagino que eu não imagino nenhuma dificuldade em ir ao cinema, isso me coloca num lugar muito privilegiado, porque a gente está falando a partir da cidade do Rio de Janeiro. Dependendo do bairro em que você mora do Rio de Janeiro, o seu acesso ao cinema vai ser atravessado por uma série de fatores.
seja o preço do ingresso, a distância que esse equipamento tem de onde você reside, a oferta do que você vai conseguir ter naquele cinema, né? E aí a oferta de forma mais ampla, até quando você está no subúrbio, se você quiser assistir um filme que não seja do grande circuito, e hoje em dia, antes da pandemia, se você quiser assistir um filme dublado, se você quiser assistir um filme legendado, existe uma pressuposição das empresas de cinema de pensar que o público da Zona Oeste, da Zona Norte, uma parte da Zona Oeste e da Zona Norte não tem a paciência ou a compreensão para assistir um filme legendado. E aí, se você mora no subúrbio do Rio de Janeiro e quer ir ao cinema, esse também é um sofrimento, né? Ou esse também é uma questão. Sim, aí você pode partir da sua perspectiva de mundo, né, do mundo individual, conciliar com o mundo coletivo, isso é muito legal. E o que você falou sobre o que a Juliana fala, realmente, ela até chegou a falar, né, dessa questão do silêncio, ela chegou a falar na outra live, né? É interessante, se você é uma pessoa que se mantém informado, né, na medida do possível, é aquilo, se você estranha um tema, é porque esse tema precisa ser discutido, ele deve ser pouco falado, mas precisa ser discutido. Então, já é alguma coisa que você pode aproveitar aí. Sim. Não sei nada desse tema. Então, é um tema que ainda precisa ser debatido. Aí já tem um ponto de partida aí, que é bem claro, quando a questão do Enem, desculpa te cortar, quando o próprio tema propõe a ideia de desafio, quando você diz que aquele tema é um desafio, o problema já está inscrito ali, né? É um desafio por causa da persistência, é um desafio porque era alguma coisa que já deveria ter sido erradicada, ou um avanço que você ainda não conseguiu, que você não conseguiu alcançar. Então, a ideia de que a própria proposição do tema, e eu estou falando mesmo da forma como ele é apresentado, não só o texto de apoio, mas a própria apresentação do tema tem a ver com aquilo que vai acionar o seu repertório, né? Sim. Igual é o tema Caminhos para o Combate da Intolerância Religiosa no Brasil. Já está dito que tem intolerância, né? Então, como é que você faz para resolver? E que o caminho não é um só, né? Então, não adianta você... Até porque já deve ter alguma ação legal que vai definir que a intolerância religiosa é um crime, por um lado. Por outro lado, há um entendimento de que não há na Constituição base legal para que haja distinção no tratamento dos indivíduos segundo a sua crença. E aí é para dizer o seguinte, você já tem 2 caminhos que já estão dados. E que, olha só, são 2 caminhos legais. E eles não funcionam? Então me diga você aí, estudante que está fazendo essa prova, que outros caminhos você acredita que seriam mais eficazes ou complementares a esses 2 caminhos que a gente já sabe que tem. E aí você pode pensar na questão da educação, do acesso à informação, de uma abordagem mais punitivista, de participação da mídia, de própria mudança na linguagem de determinados grupos religiosos no tratamento de outros grupos, né? Ou na forma como grupos religiosos falam sobre si para se tornarem mais abertos, né, ao público. Era isso. Bom, eu tenho 2 comentários aqui, um comentário, que é da Ju, inclusive, e uma outra pergunta. Um que ela falou bem no iníciozinho. Isso ajuda muito quando se entende que é variado e não precisa ser só... Ela está falando na questão daquela multiplicidade do que seria o repertório. Né? Isso. E não precisa só ter filósofo, como dizem por aí. É importante só legitimar o repertório e escrevê-lo em uma área de conhecimento. Inclusive, eu vou até aproveitar o gancho dela, o Bárbara, que a gente inclusive vai falar sobre isso. Assim, antes de entrar nessa questão, eu acho que tem uma pergunta que vai nos dar um pontapé um pouco nisso. Uma pergunta, né, de Mary Alice, inclusive? Isso, Mary Alice. Ela perguntou o seguinte: as bancas dos vestibulares tendem a ter
algum preconceito em relação a alguns repertórios? Eu acho que algumas bancas vão... A ideia de preconceito, eu vou ser uma... Vou gastar meu momento poliana aqui. Eu ia dizer que quero crer que a faculdade não vai destilar preconceito. Olha, que tolice. Mas, num sentido mais direto, no seguinte ponto, né? A questão do repertório sociocultural, como o Luiz Henrique falou, é da prova do Enem. E a gente tem uma prova de abrangência nacional. Entender qualquer coisa que seja nacional num país diverso, grande como o Brasil, é entender que você não vai conseguir encontrar um determinado aspecto, né? Ou uma mesma referência. Que alguém que faça essa prova no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste ou no sul do país, vai apresentar um tipo de interpretação variada para esse tema. E aí, assim, vamos usar uma referência de literatura, por exemplo. E aí a gente vai dizer que essa referência de literatura só pode ser canônica da literatura brasileira ou de uma literatura luso-brasileira, e que você só vai identificar prosa e poesia como critérios, e que você não aceitaria literatura de cordel, por exemplo, ignorar um conjunto expressivo da produção literária de uma determinada região do Brasil, né? É como falar que um determinado tipo... A gente falou sobre cinema, né? Sobre produção de audiovisual. É como se a gente dissesse que um determinado gênero não vai ser bem quisto porque a gente não está falando sobre um documentário ou porque a gente não está falando sobre um filme iraniano, né? Então, nesse sentido, eu acho que quando você aplica uma prova nacional, é necessário que você compreenda a extensão do país em que você está aplicando essa prova e a diversidade de estudantes que estão se preparando para essa prova, cada um com as características, com as suas regionalidades. Acho que esse é um ponto. Então, em condições normais de temperatura e pressão, não haveria razão para que a gente tenha um preconceito, né? Acho, porém, né, que para além do que deveria ser ou do que poderia ser, a gente precisa entender também que acho que alguns aspectos são vistos de forma mais adequadas e outros mais inadequados. Então, se a gente pensar numa referência científica e que se a gente falar sobre determinados autores, sei lá, vamos falar de sociologia, por exemplo. Se essa pessoa chegar falando sobre Marx, Weber e Durkheim, que são os 3 autores clássicos da disciplina, se chegar com uma visão filosófica que traga Maquiavel e Hobbes, ou Rousseau, ou Locke, e a gente vai falando de expressões canônicas, eu acho que tem uma tendência de você ter mais conexão, não necessariamente com a banca, de forma mais ampla, esse ente banca, mas acho que tem uma chance maior de conexão com a pessoa que vai corrigir a prova. Entende? Assim, do tipo, eu lanço ali uma referência que aquela pessoa também vai dizer, opa, essa referência eu entendo. Agora vamos dizer que alguém traga como uma referência, sei lá, uma referência obscura. Eu estou falando de obscurantismo nesse sentido pragmático 2020 do que a gente tem vivenciado, tá? Vem uma referência obscura, que a gente venha de uma visão não científica, que chegue alguém com um filósofo que seja menos conhecido, você vai dialogar, não no sentido de que você não pode usar aquela referência, mas você vai encontrar uma barreira de que talvez quem vá ler o seu texto não conheça aquela autoria. Então, assim, o que eu tenho uma coisa do que eu quero crer, entendeu? Eu quero crer que a banca não coloca lá uma regra dizendo, olha, a gente não vai aceitar isso. Olha, se você falar sobre música, por exemplo, pode citar MPB e pode falar sobre bossa nova, mas não pode falar sobre funk ou sobre sertanejo universitário, ou não pode falar sobre brega. É isso, basicamente. Perfeito. Até pensei,
você falando disso, quando fez a pergunta, né? Quando a gente pensa na questão do preconceito, você tocou num ponto muito interessante, com um amigo, inclusive, em uma conversa há muito tempo atrás com um amigo meu, a gente conversou, né, sobre essa questão das competências, né? Ele disse que num curso sobre essa preparação, ele falou que as redações, além das 5 competências, ela tem uma sexta, que é a empatia do corretor. Ou seja, como ele vai olhar para aquele seu texto, né? É interessante. E aí eu até faço um comentário utilizando o comentário da Ju, né? Que ela falou que não basta não precisa ser só filósofo, né? Como você falou. Repertório, a partir dessa aula, que repertório sociocultural é muito além do que só citar Marx, Durkheim, o lobo é o homem do... O homem é o lobo do próprio homem. Né? Inclusive, eu quero falar isso, porque eu tenho um exemplo muito bom. Eu sou corretor de redação também. Sim. Então, tem um caso que deve ser da mesma pessoa, né? Eu não olho para nome, graças a Deus. Mas, tá bem. Mas, assim, eu não olho para nome. Mas a gente vê... o professor tem uma coisa que a gente grava assim, um jeito, às vezes, dá mais discurso. Até para a gente identificar plágio. Eu tenho um aluno que faz uma construção, ele usa sempre o mesmo exemplo, do mito de Sísifo. Eu acho interessante, Sísifo, o cara que segura a pedra e tal, só que ele usa assim, mito de Sísifo, ele faz uma construção sempre assim, mito de Sísifo, é o cara que carrega a pedra e vai empurrando até o topo e depois volta tudo de novo. Aí, assim como o mito de Sísifo, a gente tem essa questão que implica na sociedade brasileira. Ele sempre faz essa analogia do mito com a problemática do tema, né? Aí, assim, a questão do preconceito, às vezes a gente olha assim, lá vem de novo esse mito, a pessoa usar. Mas acho que esse é um ponto importante, né, Luiz, de a gente pensar se a pessoa vai usar sempre o mesmo repertório. E aí acho que quando eu falei que o Enem tinha uma característica de ser uma prova com uma acomodação, né, em relação de exigir o repertório sociocultural, essa coisa do conhecimento de mundo, como eu tinha colocado, de que a acomodação do Enem não significa repetição. Acho que as pessoas entenderam que tem lá a competência 2, você precisa apresentar um repertório sociocultural. Maravilha, vai lá e apresenta o repertório sociocultural. Ninguém disse que você vai precisar, sei quantas pessoas uma redação faz, quantas redações uma pessoa faz ao longo de um ano, enquanto ela está se preparando para o Enem. Mas digamos que ela faça, sei lá, uma redação por semana, por 40 semanas de preparação. Né? Então, você vai produzir durante 40 textos o mesmo referencial de conhecimento de mundo. Porque, inclusive, vai ser inadequado. Né? O que você conseguir enxergar como aspecto para uma determinada discussão ou para um determinado tema pode não caber para outro, né? E aí que adequação de conhecimento de mundo é esse, que na verdade você não conhece o mundo, você conheceu uma determinada autoria ou uma determinada referência que você acha que é válida para qualquer coisa. E aí, que elemento na sociedade, na vida, no mundo, é capaz de explicar tudo? Né? Então, a não ser que você use um elemento divino dentro de uma perspectiva judaico-cristã, inclusive, acho que não tem um aspecto que tenha... Ser inspirado pelas musas, né? Que você possa dizer que, eu consigo explicar tudo, né? Todos os assuntos e tenho uma interpretação sobre as coisas. É difícil, né? Me parece difícil. Sim. Só aproveitando aqui a Ju, ela fez um comentário aqui. Não sei se foi a respeito do mito de Sísifo. É capaz, porque ela fala dessas coisas também, quando está corrigindo redação. Ela fala assim, que já foi usado em redação nota 1000 do Enem e que é divulgado no G1. Ou seja, pode acabar sendo visto
como caveirão e ser penalizado. Isso, obrigado, já até botou, foi. Então, inclusive, a gente já está até abordando um ponto muito importante de que como usar o nosso repertório sociocultural, que a gente cai nessa questão. A gente já discutiu aqui que a gente tem uma possibilidade de repertório. A gente pode abordar um tema por diversas vertentes, social, filosófica, sem se ater apenas a frase de pensadores, né? Aquele conceito, né? E realmente a gente, às vezes, assim, e você trouxe uma questão muito, muito interessante, Bárbara, que é a questão da acomodação, que a acomodação não é a mesma questão de repetição. Né? A acomodação é o seguinte, você já... É uma acomodação que também pode ser confortável no seguinte, eu sei que isso vai acontecer. Sim, eu sei que eu preciso disso para fazer a prova. Exatamente, só que, claro, requer uma preparação também, né? Eu sei que vai, mas não precisar, eu sei que eu vou ter que colocar repertório sociocultural. Então eu vou separar minha frasezinha do Freud, do Marx, vou pegar a Clarice Lispector, fazer uma listinha como se fosse uma lista de compra. Aí você pega, peraí, quem vou pegar primeiro? Vou encaixar, tipo um quebra-cabeça, né? E aí eu queria saber um pouco mais, como a gente pode usar, né, esse repertório, né? Não se limitar até mesmo nessa construção caveirão, né? Que é tipo um quebra-cabeça, né? Eu pego ali, monto e montei minha redação. Me assusta, acho que vou dar um passo para trás, né, que você falou. Me assusta muito a ideia de que alguém tenha uma única referência e que imagine que aquela referência vai ser possível de ser utilizada em qualquer texto, sobre qualquer assunto. Porque, inclusive, quando a gente pensar sobre uma prova e como você não pode fazer a redação previamente, isso beira a desonestidade intelectual. Né? No sentido de que você vai aplicar uma ideia previamente a um determinado texto. E que você vai, na verdade, passar um tempo reproduzindo uma ideia para que na hora você encaixe, né, sei lá, a educação, melhoria da educação no Brasil com questão da publicidade infantil, violência contra a mulher, intolerância religiosa, acesso ao cinema. Como se você pudesse simplesmente trocar o tema, né, colocar a redação como se fosse um jogo de complete, em que você vai produzir um texto e que você vai simplesmente ali encaixando o assunto da vez. Isso eu acho muito nocivo, inclusive, se pensar a redação nesse sentido, desse formato pré-encaixado. Porque quando a gente conversa muito sobre redação e falamos muito sobre a questão da escrita, né, Ju e eu, tem muito a ver com a ideia da autonomia textual, de que a produção de um texto autônomo ela é o caminho, né, ou é o melhor caminho para que você apresente uma interpretação, que é o que te pedem, a solução de um problema, de acordo com o seu entendimento daquilo e do uso desse repertório. E aí a gente vai pensar o seguinte: imagina que você vai colocar ali num repertório um mesmo autor, ou sempre uma mesma autoria, ou sempre uma determinada perspectiva, e você não se dá conta quando aquilo não encaixar. Porque você está tão preso ou presa à ideia de que tem que ser aquele determinado autor, alguém que tente cometer a heresia de dizer que precisa usar Marx porque a banca examinadora é de esquerda, por exemplo, que não faz o menor sentido. Mas digamos que houvesse uma pessoa que partisse dessa pressuposição equivocada para produzir um texto. Não há a possibilidade de você conseguir encaixar Marx em todas as situações, não em qualquer, mas em todas as situações. Numa perspectiva cuja solução do problema que está sendo colocado ali na redação, que ela seja uma questão individual, que parta de uma perspectiva individual do sujeito, da ação do sujeito, que desconsidere o aspecto estrutural. E aí entenda, quando eu falo sobre a questão estrutural, sobre a questão macro, eu não estou
já estou tirando que a interpretação do Marx ou que uma ideia do Marx venha da questão econômica, né? Mas de um entendimento de que essa dinâmica do Marx vai estar ligada a um aspecto estrutural, a questão da classe, do lugar que o sujeito ocupa no processo produtivo. Num momento em que você tenha que produzir um texto, digamos que fosse possível, né? No momento em que você tenha que produzir um texto sobre individualidade, sobre subjetividade, sobre a escolha individual, ou se você tiver que escrever uma questão trazendo um aspecto que tenha coletividade, que seja sobre pauta identitária, por exemplo. Para fazer essa interpretação, não vai ser necessariamente com Marx, você pode fazer dentro de uma perspectiva marxista, mas não com o próprio Marx, uma vez que, né, não tinha um interesse em falar sobre... não tinha interesse, não tinha viés mesmo, não tinha possibilidade, né? Faltavam as condições materiais, inclusive porque a ideia de identidade nem existia à época. Então, como fazer esse aproveitamento, digamos assim. E aí, quando a gente estava conversando antes sobre isso, você lançou para mim 2 ideias que foram, sabe, quando você está diante de uma coisa que abre assim, que você olha e fala, uau, era isso. Eu não tinha um nome ainda para falar sobre isso. Que aí você colocou lá sobre repertório não legitimado e repertório improdutivo. A ideia do repertório improdutivo, eu me encontrei de tal forma que eu vou encampar na minha vida uma cruzada contra o repertório improdutivo. Este agora é meu objetivo de vida. Assim, abaixa o repertório improdutivo. Por favor, sem citações vazias, sem citações descontextualizadas. Não escolha uma frase e não ache que aquela frase bonita pode ser dita em todo lugar. Eu acho que quando a gente identificar, né, na verdade, que se a gente ficar preso a um autor, a uma autoria, em uma determinada perspectiva, um viés para falar sobre, para tratar os temas, né, e para tentar tratar todos os temas, tem uma dinâmica de engessamento. Você vai engessar esse tema. E aí os sujeitos não são engessados. Isso me parece um aspecto importante, mas diga aí. Sim, a vida não é um quebra-cabeça, né? A gente sempre, né? Nós não somos Playmobil, que é só feito de encaixe, né? Leve, que é só pegar e encaixar, né? E agora, complementando um pouquinho dessa questão que você citou, né? Sobre o repertório improdutivo, né? Que é o repertório não legitimado e o repertório improdutivo, né? Vou explicar um pouquinho a diferença para o pessoal entender um pouco. Faça isso. O repertório não legitimado, gente, é o seguinte. Por exemplo, de repente você lê algum dado estatístico, então você quer mostrar assim, vamos falar de educação. O Brasil tem um déficit na questão da alfabetização na educação básica. Quem disse? Isso é legal porque envolve uma taxa, tem uma informação numérica, estatística, né? E você fala, o índice de analfabetismo no Brasil é absurdo. Tá, em que porcentagem? Quem fez esse levantamento? Quem trouxe essa informação? Né? Então, quando você cria uma estrutura da seguinte forma, segundo dados, segundo pesquisas, é o que a Bárbara falou, quem disse? Né? De onde? Né? Vozes da minha mente? Não, gente. Isso, infelizmente, ainda não é recorrente. Que bom. A gente espera que não seja legitimado, inclusive. Né? Exatamente. Então, assim, isso é uma espécie de repertório não legitimado. Você tem essa informação, você tem a ciência, segundo dados, porque eu vi uma, mas você precisa ser preciso. Se você citar segundo dados, por mais que esteja no texto motivador, cita, segundo fontes do IBGE, tem gente que às vezes até forja também, cria um número. A gente falou até numa live bem anterior que um menino, agora me escapou, a professora Ana Malfacin deu um exemplo, que o menino criou o instituto dele para comprovar uma estatística. Tem
tem essa lenda urbana, né, de que as pessoas criam, eu não sei se isso é, eu acho que é lenda urbana mesmo, mas espero que seja, na verdade é um desejo, eu confundo os meus desejos com, né, minha fé na humanidade, mas de que ninguém escreve uma receita de bolo no meio da redação, né, que ninguém lança, tinha recentemente a ideia de que alguém foi lá e colocou uma receita de miojo, né, e colocou como tempo levava para fazer um miojo, né, tem essas coisas, né, um desserviço ainda por cima. Pois é. Então, isso é a questão do repertório não legitimado. E o repertório produtivo, que a Bárbara já até falou aqui, né, é a questão, por exemplo, não é simplesmente você pegar um mar e jogar em sua redação. Né? É você, por exemplo, ela deu um exemplo aqui da questão identitária. Marx não costumou, quer dizer, não debateu sobre isso. A questão era sobre a questão de classes. Né? Se você for debater uma questão de desigualdade e usar Marx, talvez seja mais coerente. Sim. E aí essa teoria dele não é apenas uma frase própria. Essa teoria, esse conceito dele pode ser bem aplicado e bem articulado. Aí ele vai ser um repertório produtivo. Agora, quando eu só coloco assim, a classe operária tudo produz, ela tudo pertence, sem contextualizar e sem articular, isso é um repertório improdutivo. Ou seja, você só jogou ali, mas não dialogou com a estrutura do seu texto. Né? Então, essa é a diferença que a gente precisa atentar também, porque pode ser... Aí a gente, falando em questão de critérios, né? Pode ser penalizado também. Verdade. Imagina a ideia de que a classe trabalhadora tudo produz e a ela tudo pertence, numa redação cujo tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Pois é. Numa dimensão, né? E aí eu tô indo para o esdrúxulo em alguma ideia, mas que na verdade não é sobre o esdrúxulo, é também sobre a sutileza. E aí, para mim, é um exemplo muito caro, né? Não muito claro, mas muito caro, que é a ideia de que a gente tem a tríade, né, dos autores contratualistas, Rousseau, Locke e Hobbes, e você tem nesses autores uma questão que é essencial. Assim, eles partem de uma perspectiva de que, né, tendo a existência do contrato social, você tem uma finalidade. Ao final desse contrato, aparece o Estado. Então, você tem um repertório que é improdutivo. Se você coloca um desses autores contratualistas, então imaginemos, alguém que quer defender a perspectiva de ausência do Estado, seja de que forma for, e fazer como referência uma defesa liberal através do Locke, né, para ser o autor que vai dizer, então não precisa ter Estado. Isso não faz o menor sentido, porque é essencial ao liberalismo do Estado, inclusive para assegurar quem são as pessoas livres, como você vai garantir a integridade da propriedade desses indivíduos que são livres e como você vai preservar a vida deles. E como você vai demarcar ali no limite que aqueles indivíduos são os brancos e não são os africanos que foram escravizados e que não eram as pessoas negras. Inclusive porque o Locke, o pai do liberalismo, era um grandíssimo escravocrata. Então, que dimensão e que sutileza tem no risco, né, do conhecer a autoria e conhecer a perspectiva, para que a gente não caia no erro, não só no erro crasso, mas no erro mais, eu diria, do detalhe mesmo. E aí não é um detalhe no sentido que você precisa saber a minúcia do assunto, mas no entendimento de que existe uma adequação entre o tema e o seu conhecimento de mundo. E que eu costumo falar muito isso, né? Existem assuntos, é como se a gente estivesse falando sobre o que você vai vestir. Então, você pode ter um armário cheio de roupas e nem todas elas vão te vestir bem para todas as ocasiões. Né? Então, o seu conhecimento de mundo, o seu repertório sociocultural é o que veste a sua discussão e a solução do problema que você vai dar ali. Então, há coisas que vão vestir bem
e há coisas que podem ser, sei lá, o argumento. Você imagina a coisa mais cara que você tenha no armário, né? Ou a coisa mais bonita, ou a coisa mais luxuosa, ou a coisa mais brilhante, que não vai ser adequada para que você saia do seu quarto e sente para tomar café da manhã com a sua família no domingo. Então, fazendo esse paralelo muito bobo, mas é porque eu acho que nessas simplicidades a gente consegue talvez identificar melhor essas pequenas coisas, de que existe um jeito, né, existe uma forma, uma adequação. Existe uma adequação entre o seu tema e o seu repertório sociocultural. E é por isso, né, que a ideia de conhecimento de mundo, de que o sujeito conhece o mundo e conhece o mundo através da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, do que estudou na escola, mas também de como ele vive o mundo, ele, né, se pode, e é isso, o sujeito, ele não é masculino, tá? É porque a nossa língua tem essa restrição, de fato, da gente entender a questão dessa multiplicidade das estratégias, de como a gente vai abordar, e como a gente vai falar, e como a gente vai conseguir um melhor aproveitamento desses temas e desses aspectos. Perfeito, Bárbara. Eu não tenho mais nada a complementar, porque foi tudo perfeito. Inclusive, a gente também já está caminhando para o nosso final, né? Desculpa se eu falei demais. Nada, que isso. Não. Aqui ninguém fala demais, Bárbara. Aqui o pessoal fala o extremamente necessário e o que só tem a enriquecer. Gente, antes só de dar os recadinhos, eu quero agradecer. Vamos valorizar a audiência. É pena que saiu já. Saiu um pouquinho antes de eu, mas vou deixar registrado. Nós tivemos a presença do perfil do pré-vestibular social Morro dos Prazeres. Isso aí. Que está resistindo aí, mantendo essas atividades, né, com os alunos. Então, queria deixar... Porque vai ficar gravado, né, gente? Então, vou deixar registrada aqui a presença do pré-vestibular e vamos valorizar os pré-vestibulares sociais que estão resistindo aí nesse período de pandemia. Agradecer a presença da Ju, né, e dos demais também, né, Ju, que já esteve aqui presente, que é do Sobre-Humanos. Inclusive, convido todos vocês para seguirem lá o Sobre-Humano. Inclusive, a Bárbara foi o Veja, né? Época. Isso. Na época. Qual dos dois? Na época. Revista Época. A Bárbara fez uma entrevista, está lá no Sobre-Humanos. Depois dá uma olhadinha lá, que está bem interessante, gente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez você, Bárbara, por ter aceitado o convite, mais uma vez por essa parceria linda do Sobre-Humanas e do Pré-Vestibular Live. Isso mostra que no momento como esse a gente precisa estar mais unido, né? E parabenizar também todo esse projeto. A Jota comentou, ela fica tímida, ela é maravilhosa. Né? Quero agradecer muito, agradecer a todos que assistiram. E, gente, quinta-feira, dia 9, vamos ter a nossa série Graduação. Um PVS Morro dos Prazeres. Que bom. Obrigada, hein, queridos. E quero... Então, vamos lá. Dia 9, a série Graduação. Dessa vez, nós vamos apresentar o curso de Direito. E quem vai conversar com a gente vai ser a queridíssima Maria Clara Freitas, que esteve aqui no início da live. Tá, gente? Então, às 19 horas é o nosso recadinho. Bárbara, quer dar um recado aí pro pessoal, essa despedida? Queria agradecer a participação de todo mundo, os nomes conhecidos que foram aparecendo aqui durante os comentários para me deixar entre tímida e confortável com a atenção das pessoas. Eu não vou citar ninguém nominalmente, porque eu vou esquecer alguém. Então, mas só para dizer em nome... Nem vou falar da Juliana, porque todo mundo já sabe que ela está aí mesmo. Então, só para dizer que foi muito legal a oportunidade, e vou usar a referência do pré-vestibular Morro dos Prazeres como direcionamento desse agradecimento, de que a gente tem um caminho longo a percorrer, no entendimento de que o acesso à educação superior é uma luta e é uma constante, e que a gente ainda está longe de chegar no ideal, e que a persistência de
de manter pré-vestibulares sociais e comunitários em tempos de pandemia, inclusive, é a nossa maior capacidade de resistir, né, e de sobreviver e de lutar, e do nosso apreço pela democracia. Então, que a gente segue nesse processo. Agradecer o convite, também a gentileza de permitir que a gente faça o registro dessa nossa conversa para depois disponibilizar no nosso canal no YouTube, do Sobre Humanas, e convidar a todos e todas que tiverem interesse, todos, todas e todes que tiverem interesse de conhecer o trabalho do Sobre Humanas. São duas amigas que estão produzindo conteúdo para vestibular, né, e também sobre aspectos afins, que conheçam o Sobre Humanas e que nos sigam, e também para vestibular, e que a gente siga nessa parceria sempre que possível. Obrigada pelo convite. Nada, querida. Só terminando, siga lá, gente, que são conteúdos maravilhosos, né? Bárbara e Ju, que são essa dupla dinâmica aí, só fornecendo, não só no Instagram, como no YouTube também, gente. Procura lá no YouTube, Sobre Humanas. Inclusive, essa live vai ficar disponível depois para vocês acompanharem na íntegra, tanto no perfil quanto no canal do Sobre Humanas também, tá bom?